outras ações que a gente tem feito também, a gente tem produzido vídeos de indicação literária, né? Então, aí nas páginas, no Instagram, a gente tem dado para esse público, né, que está acompanhando nós, referências literárias, indicações, não só como contrapartida nossa, mas em parceria com outras organizações, como a Revista Emília, né, a Rede Literação, a gente está fazendo esse movimento. Uma outra ação que a gente tem feito também, recentemente, é o podcast, né, que está sendo novo também, muito novo aí para os projetos, né, para as equipes. E a gente está criando também, dentro desse podcast, no início, a gente traz muitas informações relacionadas ao Covid, ao isolamento, e a gente foi estruturando para que nesse podcast não viesse só acesso à informação sobre o Covid, mas que poderia vir outras informações que agregassem o cotidiano dessas famílias. E também nós criamos o Jornal Mural, que se chama Vozes Daqui, que aí ele seria um jornal impresso, mas por conta do isolamento nós tivemos que optar por ele ser virtual, onde que também ele traz um pouco da história das ações dessas equipes que estão produzindo, né? Então, nessa equipe toda que está nesse movimento, nós temos as Mães Mobilizadoras, né, que é do Centro de Excelência em Primeira Infância, que tem feito um trabalho todos os dias, né, de cadastramento, de doações, se dedicando o tempo todo para que essas famílias possam ser atendidas de uma forma aí digna, né? E aí a gente está fazendo meio que esse movimento de entender que tudo bem, os espaços físicos eles estão fechados, mas nós, enquanto educadores, né, enquanto agentes, enquanto produtores culturais, como que a gente pode levar a literatura a essas informações e garantir o principal, né, que é o direito à vida, direito à qualidade de vida, né? Então a gente está procurando essas formas de juntamente com essa comunidade. A gente entende que há sim um impacto, mas a gente quer pensar muito, a gente está querendo ser muito otimista. Claro que no começo a gente ficava muito abalado, muito angustiado, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Claro que hoje não diminui, né, essa nossa angústia, mas ela passa de uma angústia para um otimismo, de dizer assim, gente, a gente precisa estar se cuidando, né, então a gente precisa fazer que as coisas caminhem. E tem uma campanha que está acontecendo super bacana, que é da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Hoje ela atua com a média de 119 bibliotecas dentro dos territórios das comunidades das periferias, e a gente sabe o quanto que as periferias estão sendo atingidas. Então, está rolando aí uma campanha, né, que depois vocês podem procurar mais na página da RNBC. Essa campanha eles estão fazendo por duas vias, né? Uma que é um depósito, né, um apoio financeiro, para que serão direcionados para essas bibliotecas, para as comunidades, e outro apoio através de cestas básicas, produtos de higiene, né? Então, a gente pede muito que as pessoas possam ajudar nessa campanha para que a gente possa atingir mais pessoas, né, que estão aí precisando do nosso apoio. Então, seria mais ou menos isso, nesse sentido aí, de quanto esse impacto tem causado para nós, não só a Caminhos da Leitura, mas todas as outras bibliotecas, e como que esses movimentos estão se fortalecendo, né, criando em rede para que a gente não deixe nossas comunidades na mão. Seria isso. Muito bom, Sidneia, muito bom. Vamos ouvir um pouquinho a Josélia agora. Microfone. Bom, boa tarde a todas e todos, muito obrigada pelo convite, obrigada, Sidneia. Nós fomos todos surpreendidos ao mesmo tempo. A Mário primeiro recebeu uma determinação, né, da prefeitura para que a gente interrompesse a programação cultural. Eu lembro que isso foi uma quinta-feira à noite, e quando chegou a determinação, a gente tinha um evento programado para a noite que não pôde mais acontecer. E eu estava em férias, né, nessa data, mas eu ouvi muitos relatos da equipe do quanto foi impactante, né, para um grupo de teatro que ia se apresentar naquele dia. E aí eles resolveram fazer a apresentação na praça que fica atrás da Mário. Eu falei, meu Deus, pior ainda, né? Quer dizer, a gente deixou de ter aglomeração dentro da Mário e fizeram aglomeração
na praça, ou seja, as pessoas estavam tão impactadas com a notícia, para tudo, né? Que buscaram uma solução que até piorava, né, a coisa da pandemia. Eu lembro que isso foi uma quinta-feira à noite, já na segunda noite veio a determinação de que a Mário de fato fechasse, né? E eu lembro que quando eu dei essa notícia nas redes sociais, uma seguidora, que eu nem conheço pessoalmente, escreveu assim: mas como é que a gente vai fazer na pandemia sem poder pegar livro para ler? Então, essa pergunta tá assim, ecoando aqui, né? Como que a gente poderia ter proporcionado nesse momento extremamente difícil, delicado para a população, a possibilidade de continuar pegando livro, né? Porque é justamente aquilo que as pessoas conseguem fazer, podem fazer, e seria maravilhoso, né? Se a gente dissesse que durante a pandemia as pessoas estão lendo mais, que é uma coisa que a gente não consegue responder. E o fato é que, diante de uma situação que eu acho que nunca ninguém viveu, que é o que faz numa pandemia, era muito difícil dizer, não, vamos continuar abertos, né? Quer dizer, a determinação vale para todos os equipamentos culturais, né? No primeiro momento, a gente teve que se reorganizar para poder funcionar em regime de teletrabalho. Isso durou mais ou menos uns 10 dias, 2 semanas, até todo mundo entender o que poderia continuar fazendo. Então, a gente mantém reuniões, né, de equipe, as reuniões semanais continuam, várias coisas a gente continua tocando, né, como se nada tivesse acontecido, quer dizer, com todos os descontos, mas o atendimento ao público, de fato, não existe, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer, e foi mais rápido de fazer, foi justamente, como todo mundo, usar as redes sociais, né? Então, nas redes sociais da Mário, que já eram bastante ativas, né? Já vinham num histórico muito feliz, assim, de publicação, uma rede grande de bibliotecários da própria Mário que faz essas publicações, né, de conteúdo. Essa rede se manteve, então a gente passou a dar sugestão de leitura pelas redes sociais, né? Sobretudo pelo Instagram. Então, dica de site com texto, dica de arquivo que você pode consultar online. Então, essa foi um primeiro atendimento, né? Como a gente pode dizer, que a Mário continuou, né, oferecendo à população. Depois, no segundo momento, entendemos que podíamos colocar no ar os áudios da nossa programação cultural do ano passado. Então, a gente começou, esse material fazia parte do nosso arquivo histórico, né? Não tínhamos ainda nenhum plano. Quer dizer, tínhamos um plano de fazer um site melhor, de fazer, enfim, empacotar isso de uma maneira mais elaborada, mas diante da urgência, começamos a colocar os áudios no ar no nosso canal do YouTube, né? Então, programação do ano passado, que foi renovada desde o ano passado. Aí, agora, tivemos autorização da Secretaria de iniciar uma programação online, de fato, com curadoria nossa. O que aconteceu? Começamos já na segunda-feira, né? Já anunciamos programação entre maio e junho. Então, nossa ideia é manter a nossa ação cultural com conversas com autores, debates, né? Em lives e também projetos gravados, né? A gente teve, por exemplo, a nossa estreia foi o Zé Celso apresentando uma live especial para a Mário de Andrade. Isso tudo fica no nosso canal, né? Mas, assim, sabemos que é muito pouco e acho que a grande questão, e se a gente pode até aprofundar mais no segundo momento da nossa conversa, sobre o quanto a gente precisa avançar em relação, por exemplo, a e-book, em relação à catalogação online, que é um problema que a Mário tem, que é histórico, né? Estamos repensando essas prioridades e tentando estabelecer, inclusive, metas para daqui a 5 anos, quando a Mário completa 100 anos. Essa conversa já existia internamente, né? Digamos que esse momento nos faz entender a urgência, entender o quanto a gente está defasado, né? Queria fazer mais 2 acréscimos bem interessantes nesse primeiro momento de conversa, que a Mário de Andrade, nos 8 drive-thrus da Secretaria Municipal de Cultura,
na arrecadação de kits de alimentação, de higiene e limpeza, ou seja, somos um dos 8 pontos da Secretaria Municipal de Cultura em que o cidadão pode levar doações, né? Isso nos honra muito, né? Então, tem uma equipe da Mário também que se reveza nesse monitoramento, né? E tem voluntários envolvidos, né, para poder receber essas doações que continuam nos finais de semana, nos feriados. E a outra questão é que a gente está tentando descobrir o que pode fazer quem não está, os funcionários do atendimento que não podem atender o público, como que eles podem produzir algo para a cidade, né? Já que continuamos recebendo salário, enfim, como que a gente pode pensar alguma coisa criativa, alguma coisa, fazer um experimento, talvez, que possa depois vir a dar muito certo, né? Então, começamos a montar internamente, isso, quem vai chefiar é o setor de catalogação, mas tentar fazer com funcionários ligados ao atendimento, que não podem, nesse momento, desempenhar suas funções de atendimento, estamos fazendo um programa, né, de treinamento deles para que eles ajudem, uma espécie assim, de força-tarefa especial, para que eles ajudem a equipe de catalogação, né? A gente sabe que isso é super delicado, né, que catalogação é difícil, exige um treinamento, às vezes, de mais de um ano, mas vamos fazer essa experiência até para descobrir novos talentos, né? Até para entender assim, quem da equipe de atendimento pode vir um dia a se integrar a essa equipe de catalogação, que em geral é muito técnica, que exige uma vocação mesmo muito especial, né? Então, uma das ideias que a gente começou a ter e começou a estudar como implementar, porque uma das coisas que a gente... bibliotecários, Alessandra, todos eles bibliotecários, tá? Ela fez uma pergunta aqui dizendo apenas bibliotecários podem fazer catalogação. Bibliotecários do atendimento, são todos bibliotecários, tá? Eu quero que vocês não tenham dúvida disso. Então, o que eu queria dizer, finalmente, né, é que a gente tem o desafio de, quando reabrir, a gente sabe que as coisas vão mudar, né? A gente, no médio prazo, vai precisar... a gente vai precisar se readequar, quer dizer, talvez ter um atendimento um pouco mais lento, né? Talvez as pessoas tenham que usar máscara, continuar usando máscara, quer dizer, os livros têm que passar por quarentena. Então, a gente imagina que, num primeiro momento, sei lá, se a gente reabrir em setembro, pensando num cenário assim mais efetivo de abrir em setembro, como é que vai ser nos primeiros 6 meses após a reabertura? Talvez a gente continue sem conseguir operar como antes, né? Talvez a gente passe aí 6 meses, 8 meses, não sei. Então, como que vai ser esse atendimento? Isso tudo a gente já está começando a tentar entender como é que pode ser. A Alessandra está fazendo perguntas, certo? Eu não sei se eu já respondo as perguntas ou eu deixo para um segundo momento. A gente está tentando entender como é que pode ser esse atendimento após a pandemia, porque vai ter que ter uma nova operação desenhada, envolvendo até, talvez, horários previstos por público. A gente não sabe o quanto que esse distanciamento social vai ter que continuar existindo, mesmo após a reabertura. Muito obrigada, Josélia. A gente vai organizar aqui uma rodada com as perguntas do chat, mas, claro, você pode interagir sem nenhum problema. Já vi aqui que o pessoal da Rede Litera Sampa está no nosso chat, a Bel Maia, lá do IBEAC, que apoia o trabalho da comunidade lá em Parelheiros, tem o pessoal aqui de bibliotecas de outros lugares do país, está bem legal. Mas daqui a pouco a gente faz um arranjo das perguntas e comentários aqui e endereça para vocês. Ricardo ou Rafael falarão primeiro? Tanto faz, vai ficar os dois. Você já tomou o turno, segue. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, ao NEB, a Escola do Parlamento através do Alexandre, o NEB através da Gabriela, e a Josélia, a Sidney e o Rafael, né? Estou aqui muito bem acompanhado
nessa nossa mesa virtual, e também ao público aí, um monte de gente conhecida. Eu dei um rolê aí para ver quem tá, gente conhecida que eu conheço bem, tem gente que eu conheço de vista, de nome, mas acho que todas as pessoas envolvidas com a nossa área, ou então interessadas na nossa área. Né? Eu ouvi com atenção a fala da Sidney e da Josélia, que estão em duas pontas completamente diferentes, né, do universo do livro da leitura, da informação, da mediação de informação e leitura, né? Mas que dentro dos seus lugares, das suas posições, estão extremamente ativas, né? Fazendo o que é possível, né? E atinando também para as novas possibilidades, né? A conexão que a biblioteca comunitária, por exemplo, tem com a comunidade, né? Chega a ser uma redundância, mas não é porque tem que ficar bem claro isso, bem nítido, né? É muito forte. Então, a biblioteca comunitária já fez, né, a conexão com os organismos vivos da periferia, da sua comunidade. Né? A Mário de Andrade, que é a nossa referência maior, né, que é a biblioteca histórica, para as públicas e para as bibliotecas em geral, tem aí um patrimônio de ter começado, né, o seu patrono praticamente inaugurou as políticas públicas de livre leitura do Brasil, né, e segue nessa tradição, mas também pensando em novas possibilidades. Por quê? A pandemia traz uma realidade para a gente que não é uma realidade nova. Falar que está trazendo novidade, em parte sim, por toda uma questão desse confinamento, desse vírus que se multiplica de uma maneira inédita no mundo, na história das pandemias, no que deixou a gente vulnerável, né, como cidadãos e cidadãs e tal, mas que traz também, joga luminol, né, para usar um termo aí das investigações, em fragilidades que a gente tem já há muito tempo, né? Traz, assim, joga nas bibliotecas públicas, nas comunitárias, enfim, nas bibliotecas, nesses organismos vivos que lidam com a população, né? Carências e potências, né? Vamos falar das carências primeiro, que essas unidades têm há muitos anos, né? Então, essa conexão com o público é uma delas. Né? A primeira coisa que me ocorreu quando houve fechamento, em meados de março, foi o seguinte, né? Uma frase que é clichê, gente. Me desculpem, porque vocês devem ter ouvido isso aí várias vezes na boca de muita gente, mas eu tenho que repetir para dar um nexo aqui para a minha fala. Eu passei a minha vida inteira juntando gente e agora eu tenho que dispersar. Né? Eu passei a minha vida inteira usando a aglomeração como principal referencial, né, que eu queria aglomerar pessoas na biblioteca, mas agora eu tenho que dispersar essas pessoas e não posso atendê-las do jeito que eu atendi, né, eu procurei atender, eu e a unidade que eu trabalho e tal. Mas tem uma outra coisa que outro dia, conversando com a minha companheira, que trabalha na área de políticas públicas, também na área de saúde, ela falou uma coisa muito interessante. As pessoas vão para as bibliotecas para desaglomerar as suas casas na periferia e nos lugares vulneráveis da cidade. Porque as casas são pequenas e as pessoas ficam aglomeradas dentro da casa. A biblioteca seria o quê? Um espaço livre onde as pessoas vão compartilhar, um lugar maior, um lugar onde ela possa ter contato com informação, com literatura e possam se encontrar. Então, essa aglomeração e desaglomeração ela é dialética, né? A gente tem a biblioteca como um espaço também de respiro dessas pessoas que moram em casas, quando moram em casas, né, que não têm condições de ficar durante o dia, não tem condições de estudar, não tem condições de fazer uma leitura, não tem condição de ter conexão com a internet, porque a gente finge que existe uma super conexão na sociedade e a gente tem 70% da população sem acesso à conexão. Parte desse 70% tem até acesso, mas uma conexão que não se sustenta, que não tem qualidade, né? E que tem, por exemplo, os pacotes dessas conexões são muito restritos e a pessoa gasta isso muito rápido. Então, são pessoas literalmente desconectadas. A biblioteca, pelo menos a que eu trabalho, no caso, a Mário de Andrade, por exemplo, tem a conexão Wi-Fi que facilita esse tipo de acesso.
quiçá as bibliotecas comunitárias, numa política pública implementada, poderia ter também essas conexões Wi-Fi disponíveis para os seus frequentadores, né? Ou então os próprios frequentadores, com conexão em seus celulares, poderiam ir na biblioteca comunitária participar de lives com outras pessoas que não poderiam estar ali naquele momento. Então, tem uma série de possibilidades que esse confinamento em nossos lares, né, e a distância das unidades que a gente trabalha trazem. Agora, o centro da coisa é o seguinte: tudo que a gente faz ou deixa de fazer está relacionado com política pública, tá? E está relacionado com política pública da maneira mais direta possível, tá? Tanto as possibilidades que se abrem, quanto as deficiências que apresentamos num momento como esse, né? E assim, em São Paulo especificamente, né, como o Ale colocou de início, eu participei de um processo como assessor parlamentar na Câmara, de construção de um plano que tem uma série de diretrizes e metas que tocam diretamente com tudo que a gente falou até agora, tudo que Sidneia falou, tudo que Josélia falou, que eu vou falar, e possivelmente que o Rafael falará, apesar dele trabalhar numa biblioteca completamente diferente da nossa, de outra realidade, uma biblioteca de legislativo. Tá lá, a gente tem que pegar o plano, abrir o plano e discutir esse plano para ampliar esse tipo de coisa. Como eu disse, as carências e potências, elas estão aí. A pandemia, elas vieram, jogaram, evidenciaram essas coisas, né? Acho que é uma oportunidade para a gente pensar nisso. E também, para finalizar, acho que tem outras coisas para falar, tem o Rafa para falar e outras questões do debate, pensar num novo normal. Outra coisa que eu fico refletindo muito: que normal é esse, gente? Que normal é esse que a gente teve? Tem gente que fala, né? E fala com toda a razão, porque está querendo que a vida volte a ser, como Sidneia disse, uma vida de abraçar os amigos novamente, né? O quanto que a gente vai valorizar o abraço, né? O primeiro abraço que eu vou dar num amigo vai ser um abraço muito reconfortante, né? Porque vai reacender essa possibilidade. Mas pensar que esse normal que a gente tem saudade hoje trouxe a gente nessa normalidade, nessa condição tão precária que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia. Então, deixando como uma sugestão para todas e todos pensar, né, que tal a gente construir também nas bibliotecas o melhor anormal possível, né? Que a biblioteca tenha que ser esse ponto de digressão também, para ficar à frente ou ficar junto com a população, com as pessoas, dentro das suas necessidades, né? E necessidades de pessoas que precisam muito mais de um novo anormal do que de um normal passado nesse momento. Muito obrigado, querido. Rafael, pode falar agora com a gente um pouquinho? Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa mesa. Quero já agradecer ao Ricardo, ao Alexandro, cumprimentar a Josélia, a Sidneia e a todo mundo que reservou um tempinho para escutar a gente, né? Como alguém falou, tá tudo tão concorrido que assistir uma live você se sente muito prestigiado, né? Quando alguém vem te assistir. Bom, em relação ao como foi que tudo aconteceu, a gente estava no dia 11. Já havíamos, obviamente, falar sobre a pandemia, mas ainda uma coisa muito restrita no Oriente e que já estava começando ali na Europa, mas não sabíamos que estava tão perto. Então, no dia 11 de março, estávamos na véspera da abertura do mês do bibliotecário, que é um evento que a gente promove aqui no DF com várias entidades, né? A Câmara, Senado, o CRB1, a BDF, outros órgãos do judiciário, enfim. E a gente faria este evento no dia 12 de março, que é o dia que se comemora, né, o dia do bibliotecário, que serviria de abertura para outros tantos eventos que aconteceriam ao longo do mês de março. Aí a Janice, que está aqui nos assistindo, né, chegou, gente, me falou logo no dia 11, talvez não vai ter o dia 12, porque acho que o Rodrigo Maia, não sei quem, estão conversando sobre a possibilidade de não acontecer esse evento devido à questão sanitária. Todo mundo foi pego de surpresa e eu, particularmente, achei que era um certo
excesso de zelo, né? Mas aí a coisa foi acontecendo ao longo do dia e chegou no final do dia 12, não vai ter o evento. Algumas pessoas da organização até pensaram em fazer este evento numa outra localidade. Aí a Janice falou, não, vocês não estão entendendo, a Câmara não vai poder participar de evento algum em lugar algum, porque a situação é muito séria e a gente tem que ver o que faz. Então, até ali, a gente achava que era um curto período, 1 semana, 2 semanas, e a nossa maior preocupação era em relação à nossa própria preservação e a dos usuários, né, que frequentavam ali o espaço. A Câmara, para quem nunca teve a possibilidade de visitar, é um lugar extremamente... E há uma circulação de pessoas de todos os lugares do Brasil e, quiçá, do mundo ali. Tem gente que vem de outros países, de muita movimentação. Então, tem um fluxo ali, eu não sei precisar quanto diário, né, quando tem as sessões, mas só para a gente ter uma ideia, só de parlamentar são 513, cada qual a gente tem representante de todos os estados. Então a coisa foi acontecendo. Quando chegou o final de março, nós já tínhamos um plano que todas as sessões da biblioteca, e aí é bom frisar que lá na Câmara nós, né, não somos apenas biblioteca da Câmara, a gente faz parte de um centro de documentação. Dentro desse centro de documentação, nós temos arquivo, nós temos a editora, temos uma seção que cuida de informação legislativa, temos o atendimento nosso, que ele não é uma referência tradicional, tendo em vista que é uma coordenação à parte e faz o atendimento para todas as outras coordenações. E, então, quando chegou ali no final de março, a gente já tinha um plano, o SED, né, o Centro de Documentação e Informação, já tinha um plano para o home office. Então, todo mundo passou a trabalhar em home office, até porque isto era uma determinação, veio como determinação da própria mesa, né, lá via Rodrigo Maia e etc., e a gente conseguiu... a exceção, naturalmente, do empréstimo de livros, né? A gente conseguiu replicar em casa o que a gente fazia lá dentro da biblioteca. E aí, lembrando que alguém perguntou aqui sobre catalogação, como é que as pessoas têm acesso à catalogação. Então, periodicamente, as bibliotecárias que são responsáveis pela catalogação, elas vão até a Câmara, pegam uma cota de livros e, durante X dias, elas catalogam e depois devolvem, né? Então, existe essa coisa da coleta e devolução de livros por parte das bibliotecárias. O atendimento foi suspenso, existe um plantão mínimo apenas para atender a parlamentares, então já aconteceu casos de servidores nossos terem que ir até lá fazer o empréstimo para parlamentar, tendo em vista que continua funcionando, o parlamento não parou, ele continua funcionando, mas para usuários internos e externos, isso foi suspenso. Foi um baque para a gente, porque nós tínhamos quase lotação cheia todos os dias. Lembrando que Brasília, somos 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de habitantes, e temos menos de 30 bibliotecas dentro da rede pública de bibliotecas. E mesmo as bibliotecas que existem, a maioria dessas bibliotecas são mais precarizadas. Então, outras bibliotecas, como a nossa, elas acabam tendo essa faceta de biblioteca pública. Então, a gente recebe também muita gente externa. Então, são menos lugares disponíveis para a utilização da população. Da minha parte, que cuido dos produtos informacionais, foram 2 frentes. A primeira frente é continuar produzindo conteúdo, e aí, no caso, voltado para o Covid, né? A gente criou uma página, em parceria com outros órgãos, onde a gente disponibiliza informações legislativas sobre a pandemia, no Brasil como um todo, nos estados, nas capitais, e em outros países do mundo. Então, acessando essa página, qualquer pessoa pode ter acesso a esse rol de informações. E isso foi muito extenuante, porque a gente não sabia ainda da dimensão e onde procurar exatamente essas fontes de informação. Até que, pouco a pouco, com o apoio dessa coordenação que faz o atendimento e pesquisa, nos apoiaram e a gente conseguiu fechar um rol de informação, de fontes de informação que consideramos relevante. Uma outra coisa, a gente, desde que o atual diretor do Centro de Documentação, que é o André Freire, e a Janice assumiram, nós passamos a investir muito em eventos culturais na biblioteca. A biblioteca ela sai de uma atuação mais tímida e passa a ser mais proativa no oferecimento dessas atividades. E isso passou por parcerias internas. Então, a biblioteca se tornou parceira do Centro Cultural da Câmara na elaboração de 2 atividades mensais. O Clube de Leitura e o Encontro com Autor-Autora, onde a gente recebe no Encontro com Autor-Autora
um escritor de Brasília, e já recebemos, inclusive, o presidente da ABL, né, o Marcos Lucchesi, para uma conversa com o nosso público. E esse evento é muito interessante porque a gente conta sempre com a parceria de uma escola pública. Nós mandamos um ônibus até a escola parceira, esse ônibus traz os alunos, a gente faz o bate-papo, oferecemos o lanche e o ônibus devolve os alunos à escola. Então, é um serviço também atrelado à Agenda 2030, que é outro elemento que nos orienta na elaboração dessas atividades. E isso teve que ser suspenso, né? A gente já estava com um hall pronto de escritores e escritoras que nós iríamos convidar ao longo do ano, inclusive com parceria com a ABL, que se tornou parceira da Câmara, fazendo curadoria, fazendo textos para edições Câmara. A gente tinha alguns imortais já com essa ideia de vir nos visitar e ter esse encontro com os alunos. Nada disso foi possível. Então, com a duração desse período, a gente, agora em junho, vamos passar a reestruturar essas atividades para o formato online. Mas nós já vemos fazendo ações, como o Clube de Leitura Virtual, que é uma parceria da biblioteca com a editora. A Edições Câmara, ela tem uma série de livros que são clássicos da literatura, né, da série Prazer de Ler, como Úrsula, onde a gente tem feito a cada 15 dias uma rodada de clube virtual, que dura 1 hora. Uma semana antes, a gente disponibiliza o horário da live e também um livro digital, porque para a gente é importante que as pessoas tenham lido a obra para poder fazer parte do debate. Esse debate ele é gravado e disponibilizado no perfil do Instagram da editora. É uma forma que a gente tem de continuar fazendo serviço cidadão a partir da divulgação dessas obras, né, que são free, estão disponíveis para todo mundo, e de se manter produzindo conteúdo. Mas é pouco. Agora, em junho, a gente quer voltar, inclusive, com um clube de leitura tradicional, num formato que a gente vai estudar, se é Zoom e etc., para continuar seguindo. E os encontros com autores também, a gente quer, a partir de junho, retomar isso. Mas não tem sido exatamente uma tarefa fácil. Repensar essas atividades. E, para mim, particularmente, fica claro uma coisa. Uma participação muito tímida nossa na rede. A gente tem, sim, Facebook e tem Instagram. Fazemos coisas parecidas com o que Josélia e Sidneia relataram, de indicação de leitura, produção de conteúdo, mas quando, ao longo desse tempo, né, de coleta de informações sobre Covid em outros países, olhando a Library of Congress, eles têm uma atuação muito mais, um leque muito maior de atividades que eles realizam ali. Então, é o caminho que a gente quer seguir, né? Porque a gente não sabe quando essa crise vai terminar e a gente tem que continuar sendo efetivo ou até mais efetivo, né? Porque, mais do que nunca, a informação e cidadania se tornaram elementos essenciais para a gente continuar tendo uma sociedade minimamente viável. E a Câmara, né, que é extremamente cobrada, felizmente nas redes a gente não tem esse reiterismo, né, que a gente vê em relação à figura da própria Câmara, mas a gente faz parte da instituição e quer se fazer efetivo dentro dessa crise. Então, eu percebo uma atuação muito maior na rede do que a gente vem tendo até então. Muito bom, querido, muito bom. Gente, 4 grandes contribuições para começar, para vocês terem uma ideia que a interação no chat está fervilhando, está bombando. A Mariana, que é outra pesquisadora que integra a UNEB, ela vai ajudar com a sistematização aqui das perguntas, já, tá bom? Mas eu queria, enquanto a Mariana organiza as perguntas aí, vou colocar mais uma pergunta para vocês, que tem a ver um pouco com... o Miro Nali está aqui no chat, ele até provocou algo nesse sentido. Miro, que uma grande figura aí das políticas do livro, da leitura aqui na cidade de São Paulo, né? A gente já tinha previsto fazer essa pergunta, por isso eu vou pegar o gancho do Miro. Quais são os sinais de mudança daqui para frente para as bibliotecas? Quer dizer, todos os serviços públicos têm vivido esse período com o pé no presente, tentando responder às demandas que aparecem, às questões que se colocam, mas também se perguntando muito sobre como será
esse mesmo serviço público depois? Né? Que questões aparecem como impactos permanentes desse período de pandemia, mas também como campos de reivindicação por inovação, né? O que as bibliotecas precisam ajustar no seu funcionamento, ou talvez reorganizar no seu funcionamento, no período pós-pandemia, quando a gente sair desse túnel, para cumprir melhor a sua função social, né? E eu, só sublinhando aqui, no começo, a Sidneia estava falando um pouco do quanto a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura está conectada numa rede de outras iniciativas públicas, né? É claro que fazer esse processo de inovação dentro do Estado e fora do Estado é diferente, mas, de todo modo, a pergunta acho que vale para todo mundo, né? O que as bibliotecas podem pensar como provocações para a sua transformação por conta dos impactos vividos nesse período de pandemia? Será que vai dar para continuar sendo a mesma biblioteca pública, funcionando do mesmo jeito? Ou será que a gente vai ver, vai ter que responder a demandas que antes não estavam postas, né? Eu não sei, a Sidneia estava só com um probleminha de conexão, se ela não tiver voltado, aí a Josélia pode começar, talvez, tá bom? Bom, respondendo um pouco às perguntas sobre catalogação, ela existe dentro de um setor, né, que cuida disso, com bibliotecários, e ela tem procedimentos alinhados com a coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, né, que vai fazer também esse acompanhamento. Então, tudo isso vai acontecer como experimento dentro de todo o trâmite que já existe de catalogação e somente com bibliotecários. Daí tem uma pergunta interessante sobre como eu queria até esclarecer um pouco isso. O que está acontecendo dentro da biblioteca enquanto ela está fechada, né? Não é que ela está fechada e ninguém entra, né? Eu mencionei o Cidade Solidária, né? Que recebe doações, mas existem equipes de plantão, né? Plantão, no caso, segurança, manutenção, limpeza, né? Então, a biblioteca está aberta, tá? Não está recebendo público, mas com uma certa periodicidade, as pessoas estão indo lá buscar, às vezes, algum arquivo que ficou no computador, buscar alguma informação, algum documento, checar coisas. Tem alguns projetos de infraestrutura que estavam já previstos e que tiveram de continuar acontecendo. Então, foi instalada uma nova rede Wi-Fi na biblioteca enquanto ela estava fechada já. Fizemos uma mini reforma no teatro enquanto ela estava fechada já. Então, quer dizer, algumas operações continuaram, né? E alguns projetos continuaram existindo com ela fechada, né? Sobre ainda a catalogação, ela vai acontecer também por meio de fichas, né? A biblioteca tem um passivo de catalogação muito grande, né? A gente não vai resolver, obviamente, desse jeito, né? Envolve um outro tipo de investimento, mas eu volto a insistir, é uma tentativa de fazer um experimento numa situação em que a gente precisa ter alguma criatividade, né? O atual momento nos oferece o desafio de pensar coisas que a gente nunca tinha pensado antes, né? E aí, já te respondendo, hoje a gente teve uma reunião super importante sobre mediação de leitura, com uma bibliotecária que toca um projeto lindo lá na Mário, que é com mediação de leitura com moradores em situação de rua, a Ana Virgínia Ferreira. E a conversa com ela foi justamente para dizer, né, uma das grandes questões que está chegando para as bibliotecas é o que vai acontecer com essa população pós-pandemia, tanto em termos financeiros, quanto em termos psicológicos. Então, o quanto que a gente pode ajudar como lugar de acolhimento, né? E até, avançando um pouco mais, o quanto a gente pode avançar, tanto em relação à mediação de leitura, quanto em relação à ação cultural,
oferecendo formação, né? Eu sinto que até esse momento a gente está oferecendo, vamos dizer, conversas com autores, debates, né? De alguma maneira, isso tudo ainda é para um público que já é leitor, né? Que tem estímulo, que tem como ter mais informação, né? Mas ele já é leitor, né? O que a gente pode fazer para um público que ainda não é leitor? Será que a gente consegue criar um programa de mediação, um programa de acolhimento especial para formar leitores que seja ainda mais efetivo, ainda com mais brilho e com mais força, né? Então, eu acho que é uma das perguntas que a gente está se fazendo, e que talvez com gestos simples, com uma reorganização de trabalho, ou mesmo criação de certos serviços dentro, né, internos, a gente pode dar conta. É claro que tem uma outra grande questão que alguém já colocou aqui, que é por exemplo, do livro digital, né? Do quanto os nossos acervos podem estar em novas tecnologias e enfim, não digo numa nova pandemia a gente vai estar mais preparado, mas o quanto de fato a gente vai crescer muito em termos de tecnologia, né? Coisas que a gente não imaginava antes. Hoje é possível pensar em mais cursos à distância do que antes, as pessoas estão mais à vontade em pensar que podem usar mais a tecnologia. Então, o quanto a gente pode usar mais tecnologia, né? Essa segunda questão é mais complicada porque envolve orçamento que não necessariamente a gente tem disponível e um planejamento de mais longo prazo, né? E, de fato, assim, para um equipamento público, são dois pontos muito delicados, né? Tanto a questão do orçamento, de aumentar o orçamento, ter esse orçamento disponível no momento em que o orçamento está todo sendo pensado agora para a saúde, e a outra questão é do prazo, né? Quer dizer, eu percebo muito isso na Mário, né? As mudanças de gestão, quer dizer, as trocas, elas às vezes criam descontinuidades em projetos muito importantes que começam e aí são interrompidos. Então, por exemplo, tecnologia é um projeto de longo prazo, né? Envolve pensar alguma coisa que se complete em 3, 5 anos, né? Ou se complete em 7 anos, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante e que é mais difícil da gente resolver rapidamente. Sidneia, a gente tinha feito uma pergunta, mas não responder agora não. Eu passo para o Rafael e para o Ricardo, depois você responde, mas eu vou te dizer para você ir se preparando. Eu perguntei um pouco como é que vocês estão vendo as mudanças que as bibliotecas teriam que fazer quando terminar esse período. Que coisas parecem importantes mudar no funcionamento, na interlocução da biblioteca com as pessoas, e que esse período tem mostrado com mais evidência, tá? A gente vai passar aqui para o Ricardo, e depois, se você quiser, você pode responder, tá bom? Tá bom. Bom, vou pegar a carona na fala da Josélia. No final da fala dela, ela falou uma coisa muito importante, né? Que quando a gente pensa em ampliar serviços ou dar qualidade para os serviços já existentes na biblioteca, em qualquer da área de políticas públicas, da área pública, quando você pensa, você tem que pensar sempre na perspectiva de conseguir criar conexões mais efetivas com a cidade, né? A biblioteca pensada como um organismo vivo da cidade, não como um prédio que protege corporativismos e interesses muito particulares, né? A gente tem que ampliar, de fato, esse serviço, e esse serviço tem que passar a se conectar na cidade numa relação virtuosa. E eu ouço falar muito, né? Sempre ouvi falar como pesquisador da área de políticas públicas, né? E como gestor também, né? Que fui por alguns anos gestor da área de bibliotecas públicas. Trabalhei também como assessor parlamentar, o que me dá a dimensão, que me deu uma dimensão razoável do que é o processo de construção de uma política.
eu ouço falar de uma palavra chamada transversalidade, né? Essa palavra transversalidade ela é usada para tudo, ela é um elixir universal, assim, né? As questões transversais, elas vão dar conta de X, Y, carências, tal. Na prática, o que se dá é disputa de orçamento, tá? Com todas as áreas, né? Com, às vezes, ações pontuais que envolvem secretarias e organismos diferentes, mas na prática você tem uma disputa constante de orçamento, que é uma disputa que se estende em todos os segmentos da sociedade, para dentro da máquina pública e para fora da máquina pública, né? Na área de cultura, por exemplo, quando a gente tem na Câmara a disputa de orçamento, a discussão de orçamento lá para outubro, né? Vai votar lá como que será o orçamento do ano que vai entrar. A gente tem sempre aquela discussão, os grupos de teatro, os grupos de leitura, enfim, dentro da área de cultura também tem essa divisão, né? Às vezes dá para fazer coisas conjuntas, tal, mas cada um, né, é dentro da sua área de interesse, né? Nas secretarias também é a mesma coisa. E eu vou dar um exemplo para vocês, para deixar assim mais claro o que eu estou querendo falar. O seguinte, a gente implantou um projeto em 2011 em São Bernardo do Campo, chamado Agentes de Leitura. O Agente de Leitura era um projeto que veio do Ceará, depois o Fabiano Piuba, que era gestor lá no Ceará da área de leitura na Secretaria de Cultura cearense, foi para o Ministério da Cultura e implantou o projeto que ele tinha implantado no Ceará 2 anos antes. Qual que era o substrato desse projeto, para eu não me alongar muito, porque eu sei que a gente tem pouco tempo? Agente de leitura funcionaria como os agentes de saúde na cidade, ou seja, eles levariam a ação de leitura em conexão com as bibliotecas públicas e comunitárias, né, no caso do Ceará, mas fazendo uma ação, mudando a lógica da pessoa ir para o espaço para poder ter acesso à leitura. A ação ia na casa das pessoas, né? Numa espécie de mudança de sinais nessa relação. A gente implantou o projeto lá, foi a primeira cidade do Brasil a implantar esse projeto, e a nossa grande parceria, não com a secretaria, mas com os funcionários, das pessoas de ponta, né? O que Gabriela chama, Gabriela não, né? A tradição dos estudos que ela traz aqui, que chama o burocrata de rua, né? O agente de saúde que veio trazer para a gente dar subsídios para que os agentes de leitura conseguissem se tornar uma realidade na cidade. Por quê? Porque os agentes de saúde, eles estavam rodando a cidade e se conectando com as pessoas da cidade há muitos anos, né? Então, a biblioteca, que é esse espaço protegido, né? Vou usar aqui lembrar aqui uma fala do meu professor, mestre Oswaldo Almeida, né? Que está lá em Marília, na Unesp de Marília hoje, um grande orientador lá, um cara que assim, foi um grande influenciador assim, do que eu fiz, um dos grandes influenciadores do que eu fiz profissionalmente, né? Ele falava assim que tem 2 profissões no mundo que tem nome de prédio: museólogo e bibliotecário, né? Biblioteca e museu, né? Então, quando isso é fala do Oswaldo, por favor, não me pichem nas redes sociais. Quando você fala em tirar algum bibliotecário do prédio, ele fica desesperado. Como é que eu vou ficar? Onde que está a tabela FA? Onde que está, né? Onde que está a mesinha de atendimento, tal? Então é uma brincadeira, né? Uma brincadeira do Oswaldo que ele fazia nas palestras dele, né? Mas eu não acho que seja muito longe da realidade, não. As pessoas se desprotegem porque as instituições nos protegem de certa forma, né? Elas são opressoras, como os agentes do Estado são, mas elas nos protegem de uma certa forma, né? E quando a gente sai para a cidade para fazer esse diálogo qualitativo com a cidade, esse diálogo mais que qualitativo, acho que amplia com a cidade, né? Que amplia os nossos serviços, a gente se sente desprotegido, porque a gente desconhece essa cidade, né? Aí o Alexandre vai puxar minha orelha e fala assim: Ricardo, você está fugindo da pergunta, né? E eu vou falar: não tô. Por quê? Porque eu acho que uma forma da gente sair da pandemia já buscando novos caminhos é buscar essa transversalidade, né? Porque eu ouvi muitas falas lacrimosas já, né? Não estou dizendo da Josélia, que a Josélia, já conversei com ela a respeito disso, ela não pensa assim, porque acho que ela tem uma outra percepção da coisa, mas eu vi outras falas,
né? E de pessoas que são muito sérias, inclusive, o dinheiro vai todo para a saúde agora, porque, sim, o dinheiro vai para a saúde, a ação vai para a saúde vai ter que estar na cidade. Por que a gente não vai estar junto com a saúde na cidade? Ora, não vou colocar roupas brancas e bibliotecários e pedir para que eles façam testes de Covid-19, não seria esse o caso. Mas ir junto com a saúde, para se conectar com a cidade, ir junto com os serviços sociais, para se conectar com a cidade, porque a gente vai encontrar cidades com grandes níveis de vulnerabilidade. A gente vai encontrar cidades com carências profundas, e no epicentro dessa carência, com certeza, vai estar o mundo da informação e o mundo da leitura. Por quê? Porque a desinformação, a anticiência, o obscurantismo é que agravou a pandemia no Brasil. E a gente ouve e lê isso diariamente na mídia. Então, a biblioteca, como ponta de lança dessa retomada, né, possibilidades de ponta de lança do que não está dado, gente. O mundo da informação, os profissionais da informação não nos colocam no Olimpo. Esse Olimpo a gente vai ter que construir. E aí, volto de novo à fala da Sidneia, né, e da Bel outro dia. Eu estava ouvindo da Bel Maia, né, que está lá no IBEAC. As bibliotecas comunitárias foram à frente, eles estão trabalhando, eles estão levando comida para quem precisa, que é o que as pessoas precisam nesse momento, né? Eu acho que a gente da biblioteca pública talvez tivesse que largar um pouquinho questões comezinhas, né? E não estou dizendo que a gente fica só em questões comezinhas, mas as questões comezinhas nos puxam de vez em quando para elas, e pensar um pouco mais na cidade, né? Como que a gente vai fazer, como que a gente vai construir uma biblioteca pública que seja mais aberta, né? Em confluência com as outras áreas, com a saúde, com os serviços sociais e tal. Ah, mas é difícil na política. Gente, tudo é difícil. A política é a arte de você negociar, perder e ganhar diariamente, mas é nela que a gente tem que estar. Nós somos seres políticos, entendeu? Eu acho que o caminho é esse, pensar em políticas transversais, no caso de São Paulo e de outras cidades, colocar o plano municipal na mão direita e a outra mão para trabalhar na esquerda juntas, né? Porque a gente tem uma lei aí que foi votada em 2016 e essa lei tem que ela tem que entrar em vigor finalmente, né? Em vigor de fato. Acho que é isso. Até nesse momento. Muito bom, tenho certeza que a Gabriela ficou mais feliz ainda porque você falou dos agentes comunitários de saúde como uma inspiração para os agentes de leitura. Mas com certeza, se a gente não tivesse contato com os agentes de saúde naquele momento, a gente não ia sair do lugar, pode ter certeza. Já tem o seu tema de doutorado, Ricardo. Ele é louco para me arrumar um doutorado. É mesmo. Rafael, quero registrar aqui que lá no Facebook da escola, onde a gente está transmitindo, muitos elogios para a ação de vocês nas redes sociais. A Sandra, que falou que conheceu, porque você indicou, ficou muito impressionada, diz que ela também faz clubes de leitura, quer aprender mais com você. Falou que os CELS aqui de São Paulo, que são, acho que você conhece um pouco, né? São equipamentos que têm cultura, esporte, educação e lazer. Também tem ações desse tipo, então está repercutindo muito o trabalho de vocês aqui nas redes sociais. Sandra e Regina, dizendo aqui para você disso, e a Júlia também, deixa eu pegar o sobrenome dela. A Júlia Rolim fez uma pergunta que depois a gente pode trabalhar, que é a questão digital, mas numa outra chave, tá? Mas só para te dizer aqui dos elogios para o trabalho de vocês nas redes sociais. A gente fica muito agradecido porque é um trabalho feito com muito carinho, né? No caso desses clubes, é uma parceria com a Edições Câmara. A gente faz uma espécie de entrevista com o editor, o Wellington Brandão, e ele apresenta os livros que ele próprio editou. Então é tudo muito rico, porque o Wellington é uma pessoa extremamente apaixonada e ele traz detalhes. Então a gente já trabalhou 2 livros, o Úrsula e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O próximo livro a ser trabalhado vai ser o Voto Feminino no Brasil. Então, a gente tem aproveitado essa ocasião, que foi uma ideia da própria diretora da editora, Ana Lígia, que veio com essa proposta, a biblioteca embarcou e tem nos trazido bastante elementos positivos. Assim. A gente tem ficado muito satisfeito com o retorno do público desta ação. Aí eu sigo, Alex, na resposta à pergunta. Sim, e muito obrigado a Regina e a Sandra
por esses elogios, né? Esse combustível que a gente precisa para continuar. Pode seguir, mas a Regina, além do seu agradecimento, ela quer estudar com você, porque é o tema de mestrado dela. Certo. Eu vou colocar aqui meus contatos no... Mas pode responder, sim. O que você pensa de inovações? Bom, a pergunta foi, o que muda foi... Você pode repetir, Alex, por favor? Que esse cenário de pandemia tem colocado para todos os serviços questões que já existiam como necessidades, mas também questões novas, que fazem a gente pensar o que a gente podia modificar nos serviços quando a gente passar por esse temporal, né? Então, que inovações você acha que a biblioteca deveria encampar quando esse período passar? Eu acho que uma questão que sempre percorria ali pela biblioteca nossa é como a gente pode chegar mais próximo dos usuários, né? Principalmente pensando nos usuários internos. Então, eu acho que a pandemia necessariamente nos coloca num ambiente virtual, onde a gente continua produzindo conteúdo, mas a entrega ela tem que ser à distância, ela tem que ser mediada, tem que ser via rede. Então, eu acho que essa atuação nas redes ela veio para ficar. Então, por exemplo, o clube de leitura virtual é algo que nós nunca havíamos pensado antes. E a gente está conseguindo atingir pessoas que jamais pensaríamos que poderíamos atingir, como a própria Regina, que estuda isso, ou a Sandra, que também pode ser uma mediadora, não sei. Então, o nosso alcance pelas redes ele é muito maior do que a gente vinha tendo até então. Então, eu acho que essa atuação, até por esse retorno, eu acho que ela vem para ficar. Eu acho que cada vez mais atuar com produção de conteúdo, porque eu acho que isso é uma tendência dentro da biblioteconomia, tá? Produção de conteúdo. Eu vi que alguém a Sidneia mencionou que lá na biblioteca onde ela atua, em Palheireiros, tem um podcast. Aí eu lembro também que o Ricardo e eu, né, apresentamos, junto com Luciana Kramer, um podcast também, mas, claro, isso é no âmbito privado, mas eu já conversei com Janice, e que super topou a ideia, da gente ter um podcast da própria biblioteca, porque é mais uma outra forma da gente produzir conteúdo e da gente entregar este conteúdo. Não é uma reinvenção da roda, né? Porque podcast, a gente pode fazer uma analogia com rádio, que é uma coisa mais velha do que a própria televisão, né? Mas que a gente não tem... Aí eu estou falando de bibliotecas e instituição, tá? Porque existem muitos podcasts que são produzidos dentro dessa área de livre leitura. Depois que a gente começou a produzir, nós identificamos vários. Mas eu acho que as bibliotecas ainda estão tímidas dentro dessa... Por exemplo, a Mário tem plena condição de atuar dentro de um podcast, que seria mais uma frente. Então, eu acho que essa crise abre o leque para essas novas atividades, para essas novas possibilidades. Tem uma outra questão aí também, Alex, que eu acho importante ressaltar, que é a precarização, porque assim, a gente sabe que estamos dentro de uma crise sanitária / crise econômica. Em algum momento, a gente espera, né, que essa crise sanitária vai passar, mas que a crise econômica ela vai perdurar. Eu tenho medo de que, enquanto nós atuamos aonde? Dentro de uma área extremamente frágil, que é a área cultural. É uma área que, tradicionalmente, ela é dotada de um orçamento menor em relação a outras tantas áreas. Então, eu não sei, e a gente tem se desdobrado para continuar fazendo esse serviço, né? Então, assim, eu atuo no home office, mas com meus próprios equipamentos, que é muito mais aquém do que a Câmara me oferece. Mas aí a gente se desdobra para continuar oferecendo um serviço de qualidade. Lembrando que a Biblioteca da Câmara é uma biblioteca que é um ponto fora da curva. É uma biblioteca que tem um orçamento interessante, é uma biblioteca que ainda conta com mais ou menos 15 bibliotecários e mais alguns outros servidores de outras formações, mas nós já perdemos vários servidores ao longo do tempo e, muito provavelmente, não vamos ter essa reposição, sabe-se lá quando, daqui a quantos anos. Então, essa precarização que a pandemia traz, ao ampliar a crise econômica, e o meu medo de ampliar também a política econômica neoliberal, né, que é o Estado mínimo, a gente já vê aí um certo recuo do governo, dessa ajuda de custo, que nem chegou para todo mundo, a gente não sabe se vai chegar para todo mundo. Então, acho que a toada, a própria mídia, né, tem acompanhado
alguns canais, Globo News, CNN, a própria mídia já vem com essa toada: as reformas serão necessárias, reforma administrativa, reforma X, Y, Z, e a gente sabe que muitas vezes no bojo dessas reformas está o quê? Está o aumento do neoliberalismo e o sufocamento de áreas tais como a cultura. Saúde agora não, por conta da pandemia, mas a gente sabe quantos bilhões o SUS perdeu desde que foi implantado a PEC, né, que gerou a emenda constitucional, que gerou o teto de gastos desde 2016. Isso é uma coisa defendida arduamente pela mídia, né, e que está dentro do rol das políticas públicas do atual governo. Então, o meu medo é, para além da criatividade que a gente tem que... Ficou mudo, não é? Ficou mudo. Rafa, ficou mudo. Ele percebeu. Ele só está tentando corrigir. Deu para arrumar, Rafa? Estão me ouvindo? Estamos. Então, assim, para finalizar, Alex, o meu medo é este. Qual será o nosso destino enquanto área cultural de livre leitura em um governo neoliberal dentro de uma crise econômica? O meu medo é mais este, de continuar existindo e oferecendo o que a gente oferece hoje, do que qualquer outra coisa. O que me vem antes é esse temor. O Alexandre, eu posso fazer um comentário? Na fala do Rafa, claro. Breve. No primeiro lugar, quando ele falou eu tenho medo, eu fiquei com medo dele começar a cantar para frente Brasil depois. Aí esse negócio aqui ia parar. Na hora que ele falou tenho medo, deu aquela respirada, eu falei, lá vem, né? Vai descer a Regina aí, né? Mas é só uma piada. Mas a reforçar isso que o Rafael fala. Não dá para você pensar em melhorar serviço, pensar serviço, para ser realista, entendeu? E isso vem de antes da pandemia, sem pensar e sem questionar a PEC do fim do mundo, a PEC do teto, entendeu? Porque, na verdade, isso nos sufoca. Só para dar um dado, na biblioteca, no sistema de bibliotecas de São Bernardo, a gente tinha, há 8 anos atrás, cerca de 150 funcionários para a rede de bibliotecas. Esses funcionários hoje são 47. Né? E com o mesmo peso de atendimento em uma cidade que cresceu. Né? Então, daí vocês tiram mais ou menos o que é o sucateamento da máquina pública. Tá certo. Sidneia, a gente pode te ouvir um pouquinho sobre o que você tem pensado, vocês lá na Caminhos da Leitura, de inovações que estão sendo provocadas aí para vocês para o futuro? Bom, gente, já pedi desculpa porque toda hora tá caindo minha conexão, né? Mas tá dando certo. Então, acho que pós-pandemia, né? E eu acho que até nesse momento vai fazer com que nós possamos refletir o que realmente é o tal do enraizamento comunitário, né? A gente o tempo todo está dizendo da importância de fazer movimentos para que essa comunidade acesse a biblioteca. Como que a gente pode atingir leitores e não leitores? Como que nós podemos fazer com que os livros circulem? Então, a gente o tempo todo está fazendo esse questionamento. E mais do que nunca, é um momento da gente se afirmar que se faz necessário estar próximo dessa comunidade, né? Então, todas as ações que foram pensadas, consequentemente, elas vão dar continuidade, eu acredito, né? São essas inovações, elas vão continuar, né, a longo prazo, se renovando. E a gente também vai ter que repensar muitas ações que aconteciam na prática, né? Porque a gente vê muito que as bibliotecas o tempo todo estão em um movimento de ações, né? Não só fazendo clube, citado aí pelo Rafael, mas fazendo encontros, oficinas. A gente vai ter que reestruturar nesse sentido de que quando se cria novas ações, né? Ou você permanece com essas ações e que existia, ou você vai ter que fazer, né? Colocar na balança. A gente sabe que a gente vai criando várias demandas, não que a gente não dê conta, mas a gente vai depositar muitas energias, né? E as bibliotecas também, né? Seja qualquer biblioteca, qualquer movimento que esteja fazendo alguma ação, ela vai ser vista com outros olhos para essa comunidade, porque somos nós que estamos aí no movimento. Pode ser que as pessoas, né? Muitas pessoas que já têm essa cultura do ensino, né? Já tem um envolvimento com a literatura, com os livros,
ela tem acesso à biblioteca através do interesse mesmo. Mas outras pessoas, talvez a gente atinja no sentido de que essas pessoas vão procurar outras necessidades humanas. É a alimentação, é a saúde, a questão da higiene. Elas possam chegar até nós dessa forma e, consequentemente, a gente fazer com que integrá-las a essa biblioteca, né? Então, acredito que esse envolvimento com a comunidade vai fortalecer nesse sentido dessas relações que há muito tempo a gente vem trazendo, de que forma fazer com que a nossa comunidade ela possa se apropriar do espaço da biblioteca, ela possa ter acesso aos livros, ela possa fazer empréstimo, ela se torne mais leitores, para que a gente saia um pouco desse discurso de muitas vezes dizer que o brasileiro lê pouco, que as pessoas lê pouco, mas por quê que as pessoas muitas vezes falam? Porque talvez não vejam quanto o movimento das bibliotecas estão fazendo, né? Talvez, se nessas pesquisas eles viessem até a comunidade e tivesse esse olho no olho de poder conversar, entender se as pessoas acessam, talvez a gente teria aí várias pessoas que estão lendo. Mas também eu quero deixar bem claro que isso não significa que a gente ainda conseguiu atingir, né, a nossa meta de leitores, né, que a gente sempre está aí reforçando o quanto é importante a gente ler. Não ler só por um momento de distração, de informação, mas de uma leitura prazerosa. Então, os produtos a quais a gente está criando agora, né, dentro das outras bibliotecas, né, bem citado aí pela Jocélia, pelo Ricardo e pelo Rafael, muitas ações elas vão permanecer, outras ações pode ser que nesse meio tempo a gente tenha que substituir, então assim, a gente vai ter que renovar, mas eu acredito que mais do que nunca a gente vai ter que fortalecer esse enraizamento comunitário mesmo dentro da comunidade, né, fazer com que a nossa prática ela condiz com essa realidade que a gente está vivendo, né? Porque mais do que nunca a gente está vivendo a vida das outras pessoas, né? Quando a gente agora, né, recebe muitas mensagens das pessoas dando esse retorno, quando é que a biblioteca vai abrir? Como que eu faço para pegar livro emprestado? Ou eu posso até ir até na sua casa, se tiver pegar livro emprestado. A gente sai um pouco daquela história de que a gente achava que não tinha público, que não tinha muitas vezes leitor, na verdade tinha. Só que às vezes não é aquele leitor assíduo que a gente gostaria que tivesse, é um leitor que não está ali pontualmente, mas eventualmente, né? Então, acredito que as mudanças que vai se fazer necessária é ter um olhar mais direcionado para esse território, a qual todas as comunidades estão atendendo, né? Esse olhar atento e de fortalecer esse enraizamento no sentido de que eu promovo algo, mas o que minha comunidade precisa, né? Que juntos possamos fazer, né? Para que a gente não só, no sentido das bibliotecas, incentiva a leitura literária e faz empréstimo de livro, mas mais do que nunca a gente vai ter que fazer uma relação aí com a questão da saúde, educação, lazer, necessidades humanas. Então, a gente vai ter que repensar, né, esse mix de coisa para tentar suprir essas necessidades das comunidades. Muito legal, muito legal. Gente, eu queria dizer que aqui a interação no chat continua bastante intensa, tá bem legal acompanhar, mas tem duas perguntas que tinham sido feitas mais lá para trás que eu vou retomar, que tem a ver com um pouco a discussão sobre o campo de interface entre as bibliotecas e as tecnologias digitais. O William Cubo e a Júlia Rolim fizeram perguntas que se relacionam, né? E que dizem respeito, primeiro, a como é que as bibliotecas brasileiras, sejam elas públicas, sejam, por exemplo, comunitárias, como as da Rede Nacional de Biblioteca Comunitária, como é que essas bibliotecas estão ou não estão se aproximando de ter acervos de livros digitais. E a Júlia perguntou num formato que aí talvez vocês possam me ajudar, ou a própria Júlia possa me ajudar a fazer a pergunta direito. Ela falou de serviços de streaming para livros, que ela conheceu em outros lugares, mas que aqui em bibliotecas brasileiras ela não tem notícia de serviços de assinatura, de streaming para livros nas bibliotecas, né? Talvez eu não esteja fazendo a pergunta da melhor maneira possível, mas tem a ver com esse campo de interface da disponibilidade digital de acervos, né? Então, como é que vocês enxergam isso nesse cenário de possíveis inovações e avanços do serviço, quanto isso é possível, quanto não é possível? Acho que dialoga bastante com os pontos que o Rafael e o Ricardo trouxeram sobre o orçamento público, né? Talvez isso demandasse
um tipo de investimento que não esteja disponível, mas queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa interação com as interfaces digitais. E eu vou quebrar o protocolo para dizer aqui da importância desse enraizamento comunitário que a Sidneia trouxe, porque essa plataforma de desenvolvimento humano, que é tocada lá no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, conecta diferentes direitos humanos, né? Saúde, educação, cultura, e o CPCD, que é liderado lá pelo Tião Rocha, juntamente com o IBEAC, tem feito um trabalho de conexão desses serviços com o vínculo comunitário, cravados no território. E essa mesma ideia apareceu, né, na fala da Josélia, Bário de Andrade, aqui no centro de São Paulo. Tem uma interação densa com essa população vulnerável que ela nomeou aqui, e, né, de algum modo, isso chega, é uma característica desse território. O Ricardo falando dos agentes comunitários. Então, só para registrar o quanto essa noção de território, né, precisa, de fato, estar orientando as políticas públicas, né? Então, é isso. Queria que vocês falassem sobre essa coisa do digital, né, como é que as bibliotecas, como é que isso pode ser uma saída para agora e para depois, e as possibilidades disso aqui no Brasil. Eu acho que essa talvez seja a nossa última rodada com perguntas. Depois vocês vão poder fazer uma despedida com considerações finais, mas talvez a gente não consiga fazer mais uma rodada de perguntas. Então, se tem alguma pergunta que eu não contemplei aqui do chat e vocês quiserem escrever de novo, aí a gente faz, tá bom? Podemos fazer a mesma ordem? Josélia, pode começar? Eu tinha comentado já na resposta anterior, né? Tecnologia envolve um orçamento que nem sempre está imediatamente disponível e exige um planejamento que ultrapassa, às vezes, uma gestão. Então, por exemplo, livro digital, você precisa ter tecnologia, os cidadãos precisam ter essa tecnologia, o quanto a gente pode pensar nisso nesse momento, né? Seria maravilhoso se a gente conseguisse avançar, né? No momento em que estamos nessa pandemia, nos damos conta do quanto estamos atrasados, né? Sobre a mediação de leitura, né, para moradores em situação de rua, eu acho que está tudo muito relacionado, né? Parece que a gente está falando de coisas, né, opostas, né? Mas como que a gente pode fazer com que São Paulo leia mais, né? Ajudando essas pessoas a ter uma aproximação maior com a leitura, colocando mais ferramentas, né, disponíveis para essas pessoas, né? Então, eu acho que são perguntas que ficam, né? E, sem dúvida, a parte tecnológica para a gente a mais difícil de resolver no curto prazo, né? Por mais que a gente sonhe agora como é que poderia ser, não é tão rápido. Não é tão rápido, sobretudo, como eu também comentei, não é um momento em que a gente tem tantos mais recursos disponíveis, porque há uma outra prioridade agora, que é a saúde, né? Eu vi que comentaram sobre o Plano Municipal Livro, Leitura e Biblioteca. A gente está tendo, eu sou parte desse conselho, o conselho foi eleito, né, os representantes da sociedade civil foram eleitos em dezembro, tomaram posse, e eu sou a representante da cultura, né, temos um representante da educação, e estamos tendo reuniões uma vez por mês, toda última quinta-feira, ou seja, o conselho do plano, ele existe, ele está funcionando. E uma coisa que a gente pode comemorar, que eu não comentei ainda, é que a gente, por sugestão do Conselho, a gente lançou um edital, ele foi publicado já, para sugestão de bibliografia, né, para que os editores sugiram livros, né, isso vai nos subsidiar nos nossos processos de compras. Então, foi uma discussão que a gente teve, assim, a gente teve quatro reuniões, e já nesse começo de trabalhos desse ano, nos deram essa ideia, né, da possibilidade de ter um edital que pudesse abrir mais espaço para a diversidade de títulos, de autores, né? Então, esse edital já está no ar,
e nós estamos recebendo sugestões de bibliografia para nos ajudar a compor essas listas de compras, né? Então, foi uma vitória, um ganho já, né, para a gente, essa sugestão que chegou da sociedade civil via conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca. Eu acho que é o lugar da gente receber essas sugestões, né? Todas as sugestões de como podemos tanto melhorar em termos de tecnologia quanto de mediação de leitura, né? Eu acho que o conselho é importantíssimo para nos trazer essas sugestões. Eu vi aqui um comentário do William direto para você, acho que você viu, né? Para a gente chegar mais aos pontos. Nós tivemos 4 reuniões já, vamos ter a 5ª reunião na próxima semana. Está funcionando, ele está funcionando lindamente, temos reuniões muito produtivas, é que a gente acabou de estrear, né? Acabou de estrear, o Conselho tomou posse em dezembro, tivemos uma reunião em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, outra em abril, teremos outra no dia 28, e é a maneira como a gente vai receber todas as sugestões da sociedade civil. Bacana. Ricardo, pode falar agora como que é? Com relação a essa questão da conectividade do digital, né, e algumas coisas foram faladas aqui desde o início, desde a programação cultural, como a Josélia falou, que passa a Mário de Andrade, mas várias outras bibliotecas de São Paulo e centros culturais, o SESC, por exemplo, tem trazido conteúdo, parte do conteúdo que é produzido presencialmente foi utilizado, foi para a parte virtual nesse momento, né? Tudo passa por conectividade, né? Por acesso digital. Se a pessoa não tem acesso digital, vai chegar sempre nas mesmas pessoas, nas casas que tem banda larga, nas casas que tem conexão que suporte vídeo, porque não é só ter conexão, né? Você tem qualidade de conexão também, né? Você tem lugares que e nem sempre nem tão longe do centro, né? Tem bairros, por exemplo, que é muito mal atendido em conexões que são muito caras, né? Pacotes de digitais, de acesso digital por internet muito caros. Então, a maioria da população está excluída desse processo, né? Desse processo de acesso aos conteúdos digitais. Esse é um aspecto. Eu acho que também a Josélia tocou en passant, mas eu acho que tem que frisar, que é o seguinte, tá bom, você tem livros digitais contratados através de processos de streaming, processos de compra por empréstimo on demand, né, tal, com as pessoas, só que a pessoa precisa de um dispositivo para acessar esse livro, né, de um Kobo, sei lá, Kindle, todos esses dispositivos ou outros que venham a inventar daqui para frente. Como que a pessoa vai se conectar para baixar esse livro, né, sem conexão e sem o dispositivo? Então, você pode fazer até um projeto, esse projeto vai chegar nas mesmas pessoas que chegam todos os produtos que as secretarias e as bibliotecas disponibilizam. Então, a gente tem que pensar, primeiro, num programa de expansão de conexão, né? Levando em consideração que a gente tem muito poucas operadoras no Brasil, que a gente tem um cartel, né, de interesses, elas têm praticamente o mesmo preço, elas operam com as mesmas condições contratuais, né? Mas eu acho que quem tem que dar conta disso é o Estado, né? O Estado tem força para se fazer expandir a conexão para mais pessoas, né? E isso é uma luta política e a gente vai ter que entrar nisso, quer queira ou quer não. Nesse sentido, eu acho que as bibliotecas primeiro não devem esperar isso, né? O ideal, porque senão vão ficar... É um processo que tem uma certa dificuldade. Eu acredito que a gente tem que centrar fogo nisso. Quando eu digo a gente aqui, eu digo todos os militantes profissionais da área do livro-leitura. Eu acho que tem que
fazer uma pressão para que isso aconteça, mas aí não acontecendo, acho que as bibliotecas têm que se preparar, as bibliotecas de uma maneira geral, têm que se preparar para lidar com esse mundo digital de uma maneira onde ela não fique sendo apenas uma disseminadora de informação, mas que ela produza esse conhecimento, né? Porque um local onde se media conhecimento o tempo todo, né, nas pesquisas, nas buscas, nas interações, ele produz conhecimento, né? Um espaço cultural onde se media informação informação e leitura literária, você produz conhecimento, você produz crítica, você produz uma série de coisas que podem ser registradas em repositórios, né? Como fazer isso? Eu acho que a cultura digital tem que entrar na biblioteca, né? Tem um episódio do podcast que eu faço com o Rafael falou para mim ontem, o Rafael, ele circula mais nas redes, né? E ele falou que eu dei lá nas minhas epifanias, lá, às vezes eu nem lembro o que eu falei. Falei assim, ó, bibliotecário ou profissional da informação que não se conecta em internet, desista da profissão. Porque você tem que se conectar. Ah, eu não gosto de internet, meu negócio... Enfim, não dá, sabe? Porque você é uma questão de você se conectar no público. É a mesma coisa, e eu quero acreditar que isso não seja verdade, né? Tem aqui um diabinho agora falando, né? Bibliotecário que não lê, por exemplo. Né? Se o bibliotecário não lê, então, para mim, essa pessoa tem que fazer outra coisa na vida, né? Porque é uma questão que entra até no campo ético. Não é nem moral, nada, é no campo ético mesmo. Sabe? Não é uma opção. Pelo menos você chegar perto do livro, né? Não ter ojeriza do livro. Quando eu falo livro, gente, eu não estou falando que todo mundo tem que ser ilustrado e um intelectual e um iluminista. Não é isso. Mas ter pelo menos a mínima conexão com o livro, com a informação. Porque você está mediando informação, mesmo se você não queira dentro de uma biblioteca. O tempo todo a gente está mediando informação. Então, você tem que ter esse trato com a coisa. Então, eu acho que tem uma dimensão do digital e tem uma dimensão também do analógico, né? Da relação epidérmica com o material que você trabalha no cotidiano. Isso qualifica, né? Tomando muito cuidado com a palavra qualidade, qualificação, né? Mas qualifica o seu trabalho, qualifica a sua relação e sua conexão com as pessoas, né? Então, o digital, ele está permeado dessas relações microscópicas e decisões que a gente toma no cotidiano como profissionais, como militantes, enfim, do jeito que a gente atua nessa área, que tem que ser levado em consideração quando se amplia, por exemplo, conexão digital e tudo que está relacionado com isso. Muitas coisas para pensar, hein? Rafael? Bom, gente, sobre a questão digital, lá na Câmara a gente tem duas vertentes aí. Primeiro é a nossa biblioteca digital, né, Biblioteca Digital da Câmara, que está aí acessível para todo mundo, que funciona como uma espécie de repositório, né? Um desafio para a gente, diante dessa biblioteca digital, é fazer valer ali dentro da casa o depósito de materiais que são produzidos e que têm as características todas dentro da casa. É um grande desafio. A gente consegue fazer isso por meio de acordo de serviços, existe uma portaria interna, né? Mas ainda assim não é muito simples, porque a Câmara ela é gigante, são vários e vários órgãos, tanto da área administrativa quanto da área legislativa. De qualquer forma, o grosso da nossa produção, que não é arquivo, né, que não é arquivística, a produção bibliográfica está dentro dessa biblioteca digital. Então, por exemplo, toda a produção intelectual dos cursos que nós oferecemos no centro de formação está lá dentro. Toda a produção editorial está lá dentro. A produção da consultoria legislativa, da consultoria orçamentária está lá dentro. Mas ainda tem uma outra tanta... Existe parte desse conjunto bibliográfico da casa que não está lá dentro e que a gente precisa encontrar meios, né? Então, isso é um grande desafio. E a outra coisa é o que a gente assina, né, de fontes que a gente contrata de fornecedores. Alguma colega falou sobre streaming, serviço de streaming. Eu acho que tem que melhorar muito esse fornecimento de livros digitais.
A gente tem alguns serviços, mas as publicações, a maior parte das publicações não são tão recentes assim. Por que eu sei disso? Porque a gente está fazendo o nosso boletim de livros novos, naturalmente, com livros digitais. Então, a gente tem que fazer uma peneira ali para ver o que é de relevante, para ver o que é de mais novo. Afinal de contas, é um boletim de livros novos. E os modelos de contratação, eles são muito caros, né? E não atendem, muitas vezes, às peculiaridades de uma biblioteca. Então, eu acho que tem que ser um esforço conjunto aí dos próprios fornecedores, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente engatinha ainda, sabe, nessa questão. Eu acho que, diferentemente dos periódicos, onde a gente tem diversas bases de dados, e o entendimento eu não assino, a partir do momento em que eu assino uma base de dados, eu não estou mais assinando o periódico A, B ou C. Eu estou assinando um serviço de periódicos, um serviço de base de dados que me oferece um periódico. Então, eu acho que esse entendimento, para a questão de periódico, ele está bem mais amadurecido. Para livro digital, eu acho que ainda falta, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que ainda falta caminhar bem. E não vejo isso necessariamente apenas como uma deficiência das bibliotecas. Eu vejo também uma adequação do mercado às necessidades das bibliotecas. Pronto, já fiquei com vontade de fazer um curso na Escola do Parlamento sobre isso, Rafael. Sidneia, eu sei que lá na Caminhos da Leitura, além de pensar em ter um acervo digital, qualquer coisa desse tipo, se eu estou compreendendo bem, ali também é um espaço em que a comunidade pode usar, de certa forma, acesso à internet, né? Você quer falar um pouquinho dessa coisa do digital, como é que chega lá na Biblioteca Caminhos da Leitura? Como é que é? Bom, a questão do acesso à internet, né, e até mesmo acesso a esses equipamentos, celulares, computador, notebook, a gente sabe que está muito distante da nossa realidade, né? A gente primeiro vê a nossa realidade enquanto educadores e mediadores, né? Quantas barreiras a gente tem enfrentado diante de tantas reuniões online, né? Atividades online. E aí, em contrapartida, a gente fala, se a gente já está mais evoluído no sentido de entender a importância disso, não tem todos esses equipamentos e muitas vezes não tem acesso à internet, como que as outras pessoas da comunidade estão lidando com isso? Porque o tempo todo a gente está produzindo conteúdo, né? Que bacana que a gente está produzindo conteúdo, mas como que chega até essas pessoas, né? E uma coisa bacana que a Rede Literação tem feito é conseguir arcar com que, pelo menos durante esses 3 meses, a mensalidade da internet dos mediadores das bibliotecas sejam pagas com recurso que é do projeto. Então, fazendo remanejamento de recursos que não está sendo utilizado, por exemplo, do transporte, para pagar essa internet, porque a gente sabe como que funciona. E mesmo assim, você adquirindo um pacote, um plano que quem está te ofertando diz ser de boa qualidade, quando você vai usar não é de qualidade, né? Eu tenho muitos exemplos disso. E aí tem essa questão, eu moro num território, né? O território em si da região de Parelheiros é um território que não há sinal de celular, né? Então, o único jeito da gente ter acesso à internet é via Wi-Fi, ou para você ter até mesmo a comunicação com as outras pessoas é pelo telefone fixo. Muitas vezes as pessoas não têm telefone fixo, no meu caso. E, em contrapartida, a biblioteca, ela reforça muito essa importância do livro físico, né? Porque é isso, a gente está pensando muito na revolução, de que é interessante ter os e-books, ter esses livros digitais, ter materiais digitais, mas como que essa comunidade vai acessar, né? Pensando que se a gente hoje for colocar no papel entre comprar um equipamento, investir na internet, né? E você investir nas suas necessidades financeiras, que é o próprio consumo, as pessoas vão continuar investindo no seu próprio consumo e não na internet, né? E a gente continua reforçando a importância do investimento em livros físicos, porque as pessoas vão ter acesso, onde as pessoas minimamente ter esse acesso aos livros, né? E na biblioteca tem uma questão, a gente, por também ser um espaço pequeno, a gente tem um Wi-Fi, que ele é livre, as pessoas conseguem acessar, mas infelizmente a gente não tem computadores, né? A gente tem o nosso computador para uso lá para catalogar, fazer empréstimo, né? Fazer
parte de não tem um computador de acesso a essa comunidade, né? Então, quando a comunidade vai procurar computador para fazer qualquer coisa, a gente não consegue também muitas vezes atingir esse público. E aí é uma coisa também que eu trago muito nesse papel de reflexão, de como que a gente pode investir nas bibliotecas, né, principalmente as bibliotecas comunitárias, uma vez que elas não têm apoio, né, não têm recursos públicos, né, a gente não tem um plano, né, como plano de saúde, né, plano de educação, as bibliotecas não têm esse plano, então muitas vezes a gente tem que se manter através de editais públicos, editais privados, de patrocínios, e a gente sabe que não é fácil. E aí a gente, além dessa preocupação de como se manter, vem essa preocupação de como ter esses equipamentos, como ter acesso à internet. Então, a gente vira um círculo vicioso no sentido de que há uma preocupação e dentro dela tem várias outras preocupações, né? E aí a gente vai pensando de que forma que a gente pode atender esse público, né? E que interessante que muitas pessoas, né, que a gente também não dá para generalizar, mas muitas pessoas ainda conseguem ter esse acesso, né, aos livros digitais, mas não é uma demanda grande, né? Essas poucas pessoas que têm esse acesso é porque deixou de fazer algo para fazer aquilo ou passou muito tempo juntando dinheiro para investir. Então, de que forma que, quando a gente pensar nessa estrutura de investimento, seja um investimento a longo prazo, que ela possa ser um investimento que ela vai não somente atingir esse espaço da biblioteca em si, mas a sua comunidade e o entorno, né? Então, eu fico pensando muito como que a gente faz essa interação do acesso ao livro físico, ao livro virtual, à internet, aos equipamentos, se nem todas as pessoas têm esse acesso, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Muito legal, Sidneia. Imagino mesmo que é um desafio grande chegar ao serviço de internet em alguns territórios da cidade como o seu. Quanto mais mobilizá-lo na oferta dos serviços e da garantia de direitos, né? Gente, são 13h45, a nossa combinada é até às 6 horas, às 18h. Eu estou sentindo assim, que o debate tinha muito ainda para a gente avançar. Isso mostra que determinados temas que parecem invisíveis, parecem estar no final da agenda pública, na verdade, as pessoas querem falar sobre eles, as pessoas querem debater a construção desses temas como políticas públicas, né? E o quanto o cenário da pandemia talvez nos ajude a olhar para algumas dimensões do Estado que ficam no subterrâneo, muitas vezes, né? E quero aqui já dizer da importância dessa ação que a Gabriela Locke está liderando aqui, da gente provocar conversas sobre diferentes serviços públicos no contexto da pandemia. E aí, como aconteceu hoje, a gente fala da pandemia, é óbvio, mas a gente também fala de problemas estruturais dessas políticas públicas, de questões que já estavam antes no horizonte das pessoas e que a pandemia talvez tenha agudizado, né? Essa discussão que vocês trouxeram aqui sobre o orçamento público, acho que é importante que a gente diga, né, sempre que todas as políticas públicas precisam de dinheiro e o orçamento é competitivo. Então, quando a gente briga por direitos, a gente também está brigando por um pedaço do orçamento público, né? E dizer isso é importante para a gente não cair um pouco na armadilha do discurso do austericídio. É claro que cuidar das contas públicas é importante para qualquer Estado, mas se cuidar das contas públicas significar desconstruir todos os direitos sociais, talvez a gente tenha que pensar se a gente está falando em austeridade ou num austericídio, se a gente está assassinando as pessoas em nome da saúde fiscal do Estado ou se a gente está preocupado com saúde fiscal na garantia de direitos, né? Então, quero agradecer aqui toda essa interação que a gente teve e endereçar duas coisinhas, Josélia, que talvez não seja diretamente para você, mas acho que pode ser um bom canal. Primeiro, as pessoas interagiram aqui no chat falando da gente colocar o Conselho Municipal mais em evidência, né? Da gente chegar em mais lugares com o Conselho Municipal. Queria que você verificasse lá no Conselho, se vocês entenderem que é um bom caminho, a Escola do Parlamento está aberta para a gente fazer reuniões do Conselho assim, no formato virtual, em que a gente possa escutar as pessoas. Não precisa nem ser uma reunião deliberativa, mas pelo menos uma reunião
de escuta, nesse formato aqui que a gente fez, como o NEB está fazendo, né? Talvez isso torne o debate mais amplo, né? Talvez ajude o Conselho a conversar com públicos que não é tão simples conversar, né? Uma segunda coisa que apareceu aqui no chat, que eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar juntos, é fazer um seminário sobre a implementação do plano municipal do livro da leitura da biblioteca, porque a gente pode colocar esse tema e provocar a partir dele as diferentes dimensões dos problemas que a gente trouxe aqui. Então, a escola também se coloca à disposição para fazer junto com o Conselho um seminário conversando sobre a implementação do plano. Eu sei que a gente viveu alguns dissabores no começo da implementação, mas é a hora da gente construir as alternativas importantes. Esse é um ano chave para a política municipal, então, 2 provocações. Ricardo e Rafael, bom, o Ricardo ele já era meu mentor da área do livro da leitura antes, né? Eu fui aprender sobre política de livro com o Ricardo, mas fiquei encantado aqui, Rafael, com o trabalho de vocês e com essa visada de política pública que você apresentou aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Acho que a gente precisa, de fato, como você disse, ter clareza do debate estrutural, do que significa o teto de gastos, o que significa o lugar da política cultural no Estado, que modelo de Estado a gente quer, porque pode ser que a gente chegue à conclusão de que o modelo de Estado que a gente quer não vai fazer direitos culturais. Né? Tem gente que debate o Estado desse jeito, que direito cultural não está na ordem de prioridade do Estado, né? Mas a gente tem que trazer o debate, como você sugeriu aqui. E, Sidneia, eu assim, cada vez mais fico encantado, fico impressionado com a potência da ação que vocês têm no território aí, num território que durante muito tempo foi lido como território de morte, a região de Parelheiros, era assim que era representado na mídia, era assim que era falado na boca das pessoas, e que a ação de vocês tem feito toda uma força de vida para esse território. Esse território pulsa vida em diferentes dimensões, no cuidado da saúde, na alimentação saudável, no cuidado com o meio ambiente e nessa área da disseminação, da garantia do direito humano à leitura e à literatura. Você representa assim, um trabalho impressionante, maravilhoso, que a gente precisa conhecer mais e apoiar mais. Então, procurem aí, eu coloquei aqui o Facebook da biblioteca, Caminhos da Leitura no chat, mas procurem aí e apoiem esse trabalho. Assim, essa dimensão que você trouxe, por exemplo, de não ter equipamentos de informática, vamos ver se nessa mobilização que a gente começou aqui hoje, a gente resolve essa questão aí da biblioteca, porque isso é uma fronteira impressionante de cidadania num lugar, já estou terminando, tá, Gabi? Num lugar em que o Estado nem sempre chega ou quer chegar. Porque uma coisa é instalar uma biblioteca comunitária numa região da cidade em que o Estado é super presente. Ela se torna mais um equipamento, mas ela não é a única fronteira de cidadania que está ali. No caso de vocês, é uma outra situação, né? Há uma ausência muito grande do Estado em diferentes dimensões e vocês estão ocupando, a partir de uma lógica comunitária, esse espaço. Então, eu quero agradecer em especial você aí, toda a rede que você representa, tá? Gabi, talvez você fale um pouquinho, aí eles se despeçam, não sei como você quer fazer, se você quer falar primeiro, quer deixá-lo fazer as palavras finais. Pode ser, posso falar e eles se despedem. Eu queria agradecer muito, Alex, por ter coordenado esse evento, mas agradecer especialmente Ricardo, Rafael, José e Sidneia pela aula, foi incrível. E eu acho que tem uma coisa muito legal que o Alex falou, como, na verdade, tem tantos setores que são muitas vezes invisibilizados, inclusive no debate da administração pública, né? São políticas que a gente quase não discute, mas como a gente vê reflexo nessas políticas de discussões estruturais que permeiam toda a administração pública, e ao mesmo tempo que a sua invisibilização, na verdade, significa invisibilização de coisas centrais em relação a acesso a direitos, em relação à própria visibilidade dos territórios e assim por diante, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado nesses nossos encontros é a ideia de que a crise, acho que o Ricardo falou isso no começo, salvo engano, mas essa crise é uma crise que... Eita,
Alguma coisa apareceu aqui. Deu um... Essa é uma crise que, em vez de criar, quer dizer, ela claro que cria uma série de problemas, mas além disso tem uma questão de fundo que é essa crise exacerba problemas que já existem e às vezes a gente deixa escondidos embaixo do tapete, né? E o que a crise faz é dar muita clareza e, como meus alunos têm falado, tapas na cara o tempo inteiro de coisas que a gente muitas vezes finge não ver, né? Eu acho que vocês trazem, com relação à política específica, acho que tem duas dimensões muito importantes que vocês trazem no debate, que dizem respeito ao debate da administração pública de uma forma geral. O primeiro é sobre a questão do uso de tecnologia, né? Eu acho que essa crise, ela adiantou pelo menos uma década no uso de tecnologia, a gente vê isso acontecendo na educação, a gente vê acontecendo na saúde, mas eu acho que se a gente adianta esse uso em uma década sem os devidos cuidados, a gente talvez mais cause exclusão do que resolva problemas, né? Então, claro que a crise abre oportunidade para a gente adiantar processos de digitalização, de uso de tecnologia, de livro online, de podcast, de várias coisas que vocês falaram, mas que isso não substitua o mundo dos encontros que, por exemplo, os espaços culturais promovem, né? Então, que a gente possa pensar e tirar disso como é que a tecnologia pode ser usada para o futuro, não para causar exclusão, em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, para não substituir coisas que são fundamentais da vida humana pós-pandemia, né? E acho que uma segunda coisa central na fala de vocês, e eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, o papel das bibliotecas e das bibliotecas comunitárias e dos espaços culturais, mas essa ideia que está aparecendo, aliás, em vários dos nossos encontros, como a solução para a pandemia, a solução para crises como essa, são soluções territorializadas necessariamente. São soluções territorializadas na saúde, e a gente não está fazendo isso de maneira alguma, né? O Ricardo citou os agentes comunitários estão sendo subutilizados na pandemia, o que é um absurdo total, né? Amanhã a gente vai lançar o nosso relatório analisando os profissionais de saúde. 88% tem medo dos agentes comunitários, só 20% receberam equipamentos para poder trabalhar, ou seja, essas pessoas não estão trabalhando no território e essa é uma crise que deveria ser enfrentada territorialmente. Mas se a gente olha, por exemplo, que a gente teve na semana passada a discussão do papel das comunidades, das ações comunitárias, a gente vê a centralidade do território em enfrentar a pandemia, e eu acho que vocês trazem isso de novo. Eu nunca tinha pensado na potência desses equipamentos culturais de articularem o território, de promoverem, por exemplo, acesso à informação de uma maneira simplificada frente à pandemia, de poderem promover a sensação de pertencimento ou de menos isolamento ou menos solidão frente à pandemia. Enfim, acho que tem uma série de potências aí nessa dimensão territorial que são completamente invisibilizadas no cotidiano da gestão e que eu acho que a gente, em tempos de pandemia, talvez seja mais um aprendizado que a gente possa tomar, inclusive desses espaços como articuladores transversais de outros saberes, outras políticas, outros acessos ou ações sociais territoriais. Então, eu queria agradecer muito e dizer que, mais uma vez, né, como é que a gente olha para coisas específicas, esse é o nosso propósito do NEB, às vezes é nas coisas micro, nas coisas do dia a dia, que estão escondidas as grandes potencialidades do próprio Estado e da sociedade, né? E acho que essa conversa de hoje foi exatamente isso, né? A gente fala, vamos falar de biblioteca, só interessa para quem é da biblioteca, de maneira alguma, né? A gente vê como isso, na verdade, tem a ver com tudo que a gente discute na administração pública, na sociedade, tem a ver com cidadania, tem a ver com direitos, assim por diante. Então, mais uma vez, queria agradecer muito vocês, e aí eu vou passar a palavra só para pedir para vocês fazerem uma fala final rapidinho de agradecimento. Obrigada mais uma vez. Eu esqueci de fazer uma propaganda, posso fazer antes para não ficar feio depois da fala deles? Quem não conhecia o Ricardo e se apaixonou hoje, eu sou dos apaixonados de antigamente, mas quem se apaixonou hoje, o Ricardo começa na Escola do Parlamento um curso, retoma, na verdade, um curso sobre as políticas públicas do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca, um curso que a gente vai fazer no formato de webinar, né? Ricardo, depois, quando você for se despedir, você dá o serviço todo, você diz que dias da semana, horário, mas aí ele vai poder falar longamente de tudo isso que a gente conversou. Acho que ele já seduziu o Rafael para participar, então, só para dizer, para você lembrar de falar do serviço, tá? Obrigado.
Vai lá, Josélia, faça suas despedidas e considerações. Bom, agradeço muito a oportunidade de contar um pouco como é que estão as coisas na Mário. Sobre o plano, o conselho do plano, Alexandre, não sei se ficou bem entendido, foi eleito um conselho, né, com representantes da sociedade civil. Então, temos bibliotecários, temos livreiros, temos editores, enfim, se eu não me engano, dá umas 15, 20 pessoas, entre titulares e suplentes, né? Então, todas as questões, sugestões são encaminhadas via representantes da sociedade civil. E essas reuniões, elas são reuniões que acontecem de modo fechado, quer dizer, até porque a gente está tendo uma discussão sobre o regimento interno que está sendo construído ainda. Então, uma das questões que nos apareceu o Conselho ele vai ter discussões públicas ou não, enfim. Então, tudo isso está sendo decidido. Agora, é muito importante pensar em como o Conselho pode, sem dúvida, divulgar melhor o que está acontecendo, né? Porque a gente entende que talvez o Diário Oficial não seja o único modo, quer dizer, de tornar isso mais público, né? E como que a gente pode, Conselho, estreitar a relação com outras instituições. Então, será maravilhoso entender como que pode o Conselho ter esse diálogo com vocês, né? Ter diálogo com outras instituições, né? Seja públicas, seja privadas. Tem hoje 2 representantes do Conselho dentro de uma grande comissão, hoje criada para discutir São Paulo, capital do livro 2022. Né? Então, a São Paulo vai fazer essa candidatura, né? E conseguimos que 2 representantes da sociedade civil do Conselho fizessem parte dessa comissão. Então, foi muito positivo que pessoas do Conselho, né, fizessem parte de outras comissões, outros conselhos públicos, né, para poderem representar, né, a sociedade civil e ser uma voz da sociedade civil. Mas, sem dúvida, a gente precisa divulgar mais, né, descobrir como divulgar mais e trazer mais ideias da população para poder discutir. Né? Agradeço muito e até a próxima. Obrigado, viu? Neia, você quer se despedir, dar as suas palavrinhas finais? Quero Já estou sim, chamando de Neia, né? Desculpe, Sidneia. Não, pode chamar de Neia, do jeito que vocês preferirem. Agradecer imensamente aí o convite, Alex, agradecer também aos meus companheiros de roda, né? A Juscelia, o Rafael, o Ricardo, né? E a Gabriela também, de ter essa oportunidade, né? Porque o tempo todo a gente está dizendo que a gente está fazendo ativamente, mas a gente quer que também as pessoas possam escutar o que nós estamos fazendo nesse movimento. E poder ter essa oportunidade de não só falar quanto Sidneias, mas poder estar falando aqui representando outras redes, né, que estão nesse movimento, de fortalecer tudo que a gente vem fazendo e a continuar acreditando nessas causas, né? Porque quando a gente fala que a gente defende uma única causa, na real a gente defende a causa humana, né? Diante de tudo isso que vem acontecendo. E reforçar para que quem puder apoie aí a RNBC, né, diante dessa campanha de solidariedade que eles estão fazendo, né? Eles não, nós, né, estamos fazendo, para que a gente possa atingir mais pessoas dentro dessas comunidades que as bibliotecas comunitárias estão atendendo. Então, reforçar para que quem puder apoiar, apoie, quem não puder apoiar, compartilhe, entre no site da RNBC para que a gente possa fortalecer. E dizer assim que eu estou muito feliz por esse momento aí de poder também ouvir outras histórias e poder usar de cada história como inspiração para que a gente continue lutando aí pelos nossos direitos. Mas é isso, obrigado. Obrigado, eu já coloquei aqui no chat o site da RNBC, para quem quiser acessar depois. Rafael? Claro. Bom, quero agradecer também ao convite, mais uma vez, Alexandro, Ricardo, a minhas companheiras de roda, Sidneia, Gabriela, Josélia. Então, foi um prazer aqui estar com vocês, porque, como alguém falou, a gente sempre acaba prestando atenção em elementos que nos passam aí, né, despercebidos. Essa questão da territorialidade é algo a se pensar. E enquanto estava rolando, eu fui pensando em ações
que a gente pode fazer, por exemplo, com um público interno nosso, mas que não é tão observado. A gente tem uma grande quantidade de profissionais terceirizados lá dentro da Câmara dos Deputados, né, em serviços de limpeza, em serviços gerais, e que a gente faz muito pouco ou quase nada por essas pessoas. Eu converso muito com Janice e a gente estava conversando sobre uma pessoa em especial. É um senhor que trabalha nos serviços gerais e que está de quarentena, porque ele é grupo de risco e etc. E ela tem esse cuidado de, periodicamente, entrar em contato com ele. Aí eu me pensei, quantas outras tantas pessoas não estão nessa mesma situação e são pessoas que estão muito próximas da gente e que são invisibilizadas, né? Então eu fiquei pensando muito nisso. E no mais, quero agradecer a oportunidade de trocar com vocês. A Biblioteca da Câmara, ela está aberta, isso não é demagogia. A gente está lá nas redes, no Facebook, no Instagram, a gente está na internet, e-mail, e sempre disposto a querer fazer mais e melhor, porque a gente se entende enquanto servidores públicos. Isso é uma toada que a Janice, que o André sempre traz para a equipe, né, para a equipe do Centro de Documentação, o nosso papel cidadão, né, porque a gente está, assim, numa situação de privilégio dentro do serviço público, pensando em orçamento, pensando em proximidade com o poder, porque isso faz diferença, a gente sabe que faz diferença, né? E a gente quer utilizar esse, entre aspas, privilégio para poder fazer mais e melhor para o Brasil. E também uma pequena e última provocação, quando alguém falou aqui no chat sobre só bibliotecário faz catalogação, né? Como se a Josélia não soubesse disso, pensar um pouquinho mais além, diante de tantos desafios que nós temos, se ainda é o lugar de sentar em cima dessa catalogação só para o bibliotecário, pensar no papel excelente que a RNBC, que eu já conheço há muitos anos, por meio da Bel Santos Maia, né, que é uma querida, uma mulher que eu tenho uma grande admiração, o papel que essas bibliotecas comunitárias fazem no Brasil, que muitas vezes não tem. A gente sabe que a maior parte do território brasileiro não é coberto por bibliotecas públicas, né? E que as bibliotecas comunitárias acabam achando esse nicho. Se é ainda, diante de uma pandemia e etc e tal, se é ainda o momento da gente se sentar em cima dessa coisa, só o bibliotecário faz catalogação. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas deixando a reflexão. Um beijo, um abraço aí para todo mundo. Um beijo com pimenta, nesse caso, né? Só para completar o que você disse, Rafael, acho que você sabe disso, mas para a gente colocar a informação em público aqui, 85% das unidades de biblioteca comunitária da RNBC estão em territórios de alta vulnerabilidade social. Isso diz muito sobre o que significam as bibliotecas comunitárias no Brasil. E só uma coisa, só rapidinho, eu já me meti numa treta, porque vi no passado presidente de CRB cobrando bibliotecário lá na biblioteca comunitária. Então, já me meti numa treta grande. Só isso. Ricardo. Eu vejo o Rafael há 10 anos atrás. Mas é bom que alguém tenha energia para comprar essas tretas. Então, eu acho... Primeiro eu vou fazer o jabá aí, que você me deixou numa saia justa, eu vou ter que fazer mesmo, né? Na segunda-feira, agora, na próxima segunda-feira, a gente retoma na Escola do Parlamento o curso que eu estava dando já em março, né? Que eu entrei através de digital, tal, da história das políticas públicas do livro e leitura no Brasil, que fala um pouco de tudo que a gente falou hoje, né? Vou falar nesse curso. Na verdade, eu dei a primeira aula presencial, veio a pandemia e a gente teve que reconfigurar todo o curso, e serão 7 aulas de 2 horas cada aula, né? A partir de segunda-feira, às 18 horas, vai estar na página do Facebook da Escola do Parlamento a entrada, vai ser por Meet, talvez a gente ainda não estabeleceu qual vai ser a plataforma, a gente vai fechar isso amanhã. Segunda, quarta, nas próximas semanas, às 18 horas. Na última semana, no 7º encontro, a gente tem um debate, né? Eu já vou adiantar o debate que vai estar o premiadíssimo Alexandre Santos, né? O José Castilho de Marques Neto e a Neide Almeida, que é uma socióloga, que quem conhece a área do livro e leitura, é uma pessoa muito envolvida com projetos, foi do Instituto CIA, participou de tanta coisa, né? A Neide, que é Museu Afro, enfim, tem um currículo maravilhoso. E o Castilho, que foi o cara que esteve sempre à frente, o Castilho de Marques Neto, do Plano Nacional de Leitura, né, de livro e leitura. Fechando,
Pensando aqui numa coisa que a Gabriela frisou, o Rafael destacou novamente, que são as invisibilidades. Tanto a biblioteca pública, as bibliotecas públicas, como as bibliotecas comunitárias, são lugares privilegiados dos invisíveis, né? De pessoas que não são vistas, né? Eu sempre ouvi uma coisa: se fechar a biblioteca, ninguém vai reclamar. Vocês já ouviram isso por aí, eu acho. Vai fechar, ninguém vai reclamar, porque as pessoas vão reclamar uma semana. Mas é exatamente porque os invisíveis são os que mais precisam das bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias abertas, né? Fechar com uma historinha que eu ouvi de um amigo, porque a gente tem um público lá na Biblioteca Monteiro Lobato, né, em São Bernardo, como a Josélia tem esse público na Mário de Andrade, que é um público que é morador de rua. E um amigo outro dia estava andando, um colega de trabalho, né, e encontrou um deles, né, no meio aí da pandemia, eles estavam de máscara, morando na rua. E sabe o que o rapaz falou? Uma coisa que representa bem o momento. Ele falou assim: eu estou acostumado a ser expulso dos lugares em que eu moro, e a biblioteca era um lugar que eu morava. Então fica essas palavras aí do usuário da gente para fechar a nossa conversa de hoje. É isso, gente. Obrigada. Foi todo mundo? Eu falei bobagem? Falei. Não. Gente, muito obrigada. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, no nosso canal. E em alguns dias a gente deve publicar um artigo também sobre essa discussão. E vamos convidar a Josélia, Ricardo, Sidney e Rafael para serem coautores aí do artigo, se vocês quiserem trabalhar com a gente, para dar mais visibilidade ainda para essas questões. Agradeço muito. Obrigado a você, Gabriela. Obrigado a todos aí, a todas. Se puder, tchau. Gente, todo mundo, obrigado, viu? Valeu, Ale. Tchau, tchau.